E dando sequência no nosso capítulo que falamos sobre epitélio e tecido conjuntivo, a gente vai falar da segunda parte aqui, que é justamente do tecido conjuntivo, tá? Então pega o teu caderno aí, coloca na página 117, vai acompanhando. A nossa videoaula, ela está na sequência do teu material, para que você possa ver passo a passo aqui a nossa explicação sobre histologia animal e sobre o tecido conjuntivo, que é nossa aula de hoje. Vamos lá. Então a gente vai começar aqui com vocês falando a classificação desse tecido conjuntivo, né? A gente vê que é um tecido que ele apresenta uma diversidade muito grande dentro do corpo, uma distribuição ao longo do organismo animal de maneira heterogênea em várias partes do corpo. A gente vê logo pela divisão dele, que é um tecido diferenciado, até pelo nome, né, gente? Esse tecido ele foi agrupado, formando um conjunto de subtecidos para que se possa caracterizar o chamado tecido conjuntivo, como o próprio nome já diz. Foi um agrupamento de tecidos com características similares, características muito parecidas, que foi constituído o chamado tecido conjuntivo. Então a gente inicia com vocês aqui, dando uma olhadinha na classificação dele. Basicamente, a classificação dele é do tipo tecido conjuntivo propriamente dito e tecido conjuntivos especiais. Então nós temos o TCPD, que é o tecido conjuntivo propriamente dito, e os chamados tecidos conjuntivos especiais. Do TCPD, destacamos o frouxo, o denso, que é dividido em modelado e não modelado, e a gente vai ver essas subdivisões que acontecem nessa forma de classificação. Os especiais nós temos o adiposo, o cartilaginoso, o ósseo e o hematopoético ou hematocitopoético. Então você vê que é uma classificação bem diversificada que esse tecido tem. Mas do mesmo jeito que eu falei do epitélio para vocês na aula anterior desse capítulo, eu falo também a respeito do tecido conjuntivo. Ele tem sua identidade própria, ele tem suas características próprias. E são elas que a gente vai destacar aqui com você. Vamos lá. Existência de tipos diferentes de células separadas entre si, com muito material extracelular. Veja uma comparação agora para a gente poder diferenciar o conjuntivo do epitelial. Enquanto o epitelial era pobre em substâncias intercelulares, para as células serem muito próximas, aqui a gente tem no conjuntivo, gente, células distantes umas das outras, consequentemente uma grande quantidade de substância intersticial, ou seja, entre os tecidos, que a gente chama de substância fundamental amorfa, que já está aqui em destaque para vocês, tá? É um conteúdo rico em proteínas, principalmente, que circula entre os tecidos que compõem essa forma tecidual chamada tecido conjuntivo. A origem embrionária dele, a gente tinha falado que o epitelial apresenta os 3 folhetos, o conjuntivo só tem a mesoderma, então só o folheto intermediário é que vai dar origem ao tecido conjuntivo, no caso a mesoderma. Uma função básica que esse tecido tem, de característica geral, é preenchimento, ocupar espaços. Espaços entre um tecido e outro, entra lá o tecido conjuntivo lá, organizando a sobreposição dos órgãos e dos tecidos como um todo. Vamos seguir. Tecido de conexão, entre outros, a gente vai ver sempre que ele faz uma ponte entre um tecido epitelial e o muscular, entre o muscular e o nervoso. Você sempre tem essa ponte comunicante que são os componentes dessa forma tecidual. E a presença, que aí é uma característica comum a todos os tipos de tecido conjuntivo, um mais, outros menos, mas todos têm, que são as fibras proteicas, como vocês estão vendo aí, as colágenas, reticulares e elásticas. Esses 3 tipos de fibras proteicas, eles vão estar presentes em todos os tecidos conjuntivos, tá? Nós vamos ver que um vai ter uma presença maior de fibras colágenas, outro mais de fibras elásticas, outros de reticulares, mas é comum a gente encontrar fibras proteicas. Lembrando que fibras proteicas são formadas pela polimerização das proteínas. Então já já a gente vai identificar essas proteínas e mostrar a vocês que quando elas se polimerizam, elas acabam formando as fibras proteicas. Essas aí são a identidade, viu, gente? As características gerais que esse tecido apresenta. Vamos começar com o primeiro tipo, ó, o chamado tecido conjuntivo frouxo. É o primeiro tipo de tecido conjuntivo propriamente dito. O que marca esse tecido, eu gosto de usar essa imagem aqui, que vocês também têm aí no caderno, é justamente a presença de células diversificadas quanto à forma, e aí lembra que a gente fala em sala de aula,
Variou a forma, variou a função. Nunca esqueça disso. Então a gente vê aqui em destaque, ó, células diferenciadas quanto à forma, ó, alongadas, ovoides, células menores, células maiores. E isso é o que compõe o tecido conjuntivo frouxo. Ele é subcutâneo, é uma papa esbranquiçada que está logo abaixo da epiderme, na composição da pele, bem de forma subcutânea, bem abaixo do componente da pele do indivíduo. Então isso é o que caracteriza. Claro que eu vou destacar para vocês as principais células desse tecido e as suas funções. Então o que eu queria ver nesse slide aqui com vocês, ó, os tipos de células do tecido conjuntivo frouxo, a sua variedade e principalmente sua característica funcional. Então acompanha aí no caderno que está na mesma ordem do material didático de vocês, tá? Então eu vou começar por essas duas células aqui, que na verdade é uma jovem e outra madura. Aqui você vê no canto o fibroblasto. Cadê o fibroblasto? Ele aqui, ó, essa célulazinha aqui, a não ramificada ainda. Olha o sufixo blasto aqui, ó. Quando a gente identifica o sufixo blasto, a gente está falando de célula jovem. Então ela vai amadurecer originando fibrócito, que é o fibroblasto maduro, chegando ao seu período de desenvolvimento, onde vai realizar as suas funções. A principal função dele qual é? É produzir as proteínas que esse tecido precisa, principalmente colágeno, elastina, é produzido aqui pelo fibrócito. Segundo grupo de células, os macrófagos. Pelo próprio nome a gente já vê a função dela. É uma célula grande, está aí o prefixo macro, e que realiza a fagocitose. Então, isso é uma célula de tecido conjuntivo responsável pela defesa celular por ataque, por fagocitose. Por isso você vai encontrar uma grande quantidade de lisossomos dentro dos macrófagos. A gente já estudou a característica lisossomal, que é justamente realizar a digestão intracelular. Vamos seguir. Mastócito, olha o formato dessa célula aqui, gente. Olha a presença de granulos que essas células aqui têm em seu citoplasma. Os mastócitos, eles são responsáveis pela produção de duas proteínas importantes para o metabolismo da gente, para a defesa do nosso corpo, para a sinalização do nosso organismo. São elas a histamina e a heparina. Então eu peço que vocês destaquem aí no material de vocês que a histamina é um vasodilatador. Então na hora que esse vaso precisa dilatar para ter um influxo maior do sangue, é liberado pelos mastócitos a chamada histamina, que vai promover essa vasodilatação. A heparina é um anticoagulante. É necessário muitas vezes que não se formem coágulos, que não se formem agregamento de trombócitos para não danificar e não prejudicar o fluxo sanguíneo dentro dos vasos. Então, por isso que é importante a heparina, pois essa heparina ela vai evitar essa coagulação. Então, são dois componentes importantes aqui, ó. A gente destaca a histamina como uma proteína e a heparina como um glicídio, viu, gente? Um glicídio, perfeito? Vamos seguir aqui, ó. A próxima célula aqui é o plasmócito. Veja que essa célula ela é preenchida de retículos endoplasmáticos granuloso, ou seja, cheio de ribossomos aderidos a ele. A gente vê aqui a abundância de retículo endoplasmático granular, justamente por quê? Porque as proteínas que serão traduzidas nesses ribossomos serão encaminhadas para o complexo golgiense e destes serão secretados para fora da célula. Por isso que o plasmócito ele tem um poder de secreção muito grande. Então ele precisa produzir as proteínas nos ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático para que elas entrem no complexo golgiense e daqui sejam secretadas. Que proteínas são essas? Proteínas de defesa chamadas de anticorpos. Então a gente destaca aí a participação dos anticorpos na produção do plasmócito. E a gente fecha com vocês falando da célula mesenquimal ou adventícia. Gente, eu gostaria de destacar aqui o poder de versatilidade que essa célula tem. Essa célula no tecido conjuntivo frouxo é um coringa, ou seja, ela pode se diferenciar em outros tipos celulares, principalmente no fibroblasto. Porque esse fibroblasto aqui que você está acompanhando comigo é a célula mais abundante no tecido conjuntivo frouxo. Então, para que possa sempre ter fibroblasto, muitas vezes, em uma situação de um ferimento, de uma lesão no tecido, essa célula mesenquimal aqui, ó, cheia de ramificações, ela age como se fosse um coringa, né? Uma carta na manga para originar outros tipos de células, por isso que nós dizemos que elas são indiferenciadas, principalmente dando origem ao fibroblasto. Está aí a abundância e a diversidade de células do tecido conjuntivo frouxo com suas principais funções. Vamos dar sequência agora. Vamos conhecer as fibras
que compõem o tecido conjuntivo. Eu vou começar pelas colágenas, porque essas são as fibras mais abundantes no tecido conjuntivo, consequentemente, produzidas a partir de um tipo de proteína chamada de colágeno. Colágeno é uma das proteínas mais produzidas pelos animais, viu, gente? O colágeno, ela é uma proteína estrutural muito importante para a reparação, para a manutenção, eu diria para vocês também, para o suporte de alguns tecidos e de algumas células. E quando elas se polimerizam, elas dão origem a quê? As fibras chamadas fibras colágenas. Essas fibras colágenas vão dar resistência, sustentação, né? Serão âncoras para suportar as trações que os tecidos sofrem. Eu coloquei essa imagem aqui de um corte transversal de um joelho, para onde você olhar aqui de estruturas e de componentes teciduais presente aqui no joelho, ele vai apresentar as fibras colágenas, consequentemente também a proteína colágena na sua constituição. Segundo grupo de fibras, as fibras elásticas. A gente já vê pelo nome que essa fibra ela consegue se expandir, né? Ela vai dar uma certa elasticidade que o tecido precisa ou que aquele órgão precisa para realizar a sua função. Destacamos aqui a proteína elastina, que é essa proteína que quando ela se polimeriza para formar as fibras elásticas, ela tem esse poder de expandir, de dar essa expansão e depois retração que o tecido precisa. Aqui ele coloca para a gente como característica as fibras presentes na traqueia, né, nos brônquios aqui, como você está vendo, ó, os brônquios apresentam uma bronquiodilatação e uma bronquioconstrição. Claro que são os músculos que vão promover isso, mas não tenha dúvida que essa elasticidade do tecido brônquio precisa das fibras elásticas para que isso aconteça. Terceiro e último grupo de fibras proteicas presentes no tecido conjuntivo são as fibras reticulares. Lembrar que ela recebe esse nome porque ela se comporta feito uma rede, viu, gente? Ela é entrelaçada. Ela apresenta fibras colágenas entrelaçadas em formas de retículo que vão dar esse suporte e essa ancoragem que o tecido precisa, certo? Então, por isso que a gente encontra ela sustentando os órgãos, prendendo muitas vezes os órgãos na cavidade abdominal posterior ou anterior, o baço, os rins. Então ela vai ser constituída de quê? Da proteína elastina junto com fibras colágenas, perfeito? Vamos seguir, vamos para o segundo tipo de tecido conjuntivo propriamente dito, chamado TCPD, que é o denso. Ora, professor, por que esse termo denso? Porque é um tecido que a deposição de fibras colágenas nele e o alinhamento de suas células deixa o tecido fechado. Tá? Deixa o tecido com aquele aspecto de não ter espaço entre eles. Essas células, mesmo sendo células do tecido conjuntivo, mas elas são células muito próximas e presas por essas fibras proteicas. E a gente vai ver que é necessário prender para dar essa resistência que esse tecido precisa. A gente divide ele em tecido não modelado, então, se ele não tem um molde próprio, ele vai se modelar a forma desse órgão, já que ele atua como cápsulas protetoras dos órgãos, então vai tomar o decalque de um rim, de um baço, de um órgão que ele esteja revestindo, tá? A função dele também é absorver impactos, diminuir esse impacto sobre o tecido e, consequentemente, sobre o órgão, mas o que se vê mais no vestibular, o que se pede mais é o tecido conjuntivo denso modelado. Esse tem um molde só, tem uma forma só. E aí a gente divide ele em tendões e ligamentos, tá? Suas fibras são dispostas de formas paralelas e compactas, formando os tendões e formando os ligamentos. É bom a gente entender que tendões e ligamentos, eles são tecido conjuntivo denso. Agora, a funcionalidade deles é que vai variar. Então, vamos colocar aqui na imagem para a gente dar uma olhadinha. Ó, então aqui eu tenho um corte da região do punho para te mostrar áreas tendíneas, ou seja, cordas tendíneas aqui, ó, que estão indo do músculo do antebraço até próximo aos dígitos, próximos aos dedos. Esses tendões, eles vão ser responsáveis, gente, pelo movimento que essas articulações fazem, porque a função de um tendão é ligar o músculo ao osso, ligar a musculatura aos ossos. Então isso para uma articulação
é importantíssima, porque, na verdade, a articulação é um conjunto de tecidos, é um conjunto funcional de estruturas que vão garantir a movimentação, né? Uma articulação que tenha movimento, obviamente. Então, é preciso que tenha a musculatura contraindo como agente ativo da movimentação, os tendões puxando os ossos e aí caracterizando o movimento articular. É o que acontece nos membros, ou seja, nos membros superiores, na divisão, na junção do braço com o ombro, na junção do braço com o antebraço, que é o cotovelo, e o antebraço com o punho, unindo aqui a mão, como vocês estão vendo aqui, certo? Nos membros inferiores também, o movimento do quadril, o movimento do joelho, do tornozelo, tudo isso é preciso que os tendões estejam de forma íntegra, ligado aos ossos, ligando os músculos aos ossos, para que possa haver essa movimentação. É só você lembrar da tendinite, né, gente? Que é uma inflamação que acomete quando o indivíduo tem movimentos repetitivos ali, exaustos naquela área. A gente lembra que com o advento do computador, da digitação, essas funcionárias de escritórios, né, home office, eles tinham o quê? A chamada LER, que é chamada lesão por esforço repetitivo, de tanto forçar ali aquele mesmo movimento dos dígitos ali, digitando as teclas do computador e garantindo aí essa lesão, formando essa lesão. Já aqui, ó, eu coloquei aqui uma imagem de um corte de um joelho para vocês, para a gente poder ter a noção dos ligamentos, tá, gente? Então, o ligamento aqui, ligamento cruzado, ligamento lateral, esses ligamentos, eles estão prendendo, olha agora a função dos ligamentos, ossos aos ossos. Então, um osso, ele está apoiado e ancorado no outro por conta dos ligamentos, tá? Então, a gente está vendo a divisão de tendões para ligamentos, é bom a gente deixar isso bem claro. Um tendão, ele une um músculo a um osso, e um ligamento, ele une um osso a outro osso. Perfeito? Vamos para o tecido conjuntivo adiposo agora. É um tecido especializado subcutâneo, tá? No finalzinho da pele para o começo do músculo, é aquele tecido amarelado, típico dos animais. É formado pelos adipócitos, como o material coloca aí pra gente. Essas células são especializadas, gente, no armazenamento de lipídios, tá? Ô, professor, esse tecido é prejudicial? Eu gosto sempre de dizer ao aluno, não. Veja, é necessário que a gente tenha esse tecido. O problema é quando esse tecido está muito espesso. O problema é quando ele está formado por vários adipócitos, com uma quantidade lipêmica muito grande dentro dele, comprometendo a funcionalidade daquela região. A gente sabe que o abdômen, essa região do tronco da gente, apresenta esse panículo adiposo, que eu vou mostrar na imagem para vocês, com maior probabilidade de se desenvolver, né, gente? Sua ingesta calórica for muito alta, se você tiver uma dieta rica em lipídios, a tendência é esse triglicéride ficar armazenado dentro desse adipócito. Isso pode trazer um dano muito grande, uma sobrecarga de peso, um comprometimento das vísceras dessa região abdominal. Agora, que o tecido adiposo ele tem função importante no corpo, tem, ó. E a gente destaca essas três aqui: reserva energética, a gente já viu isso aí, e é importante a gente frisar, quando estudamos lipídios, que os lipídios são muito mais competentes como armazenamento, reserva de energia, do que os carboidratos, não tenha dúvida disso. Isolante térmico, então, os lipídios agem dessa maneira também, diminuindo tanto o calor saindo do corpo, quanto o calor entrando no corpo também. Eles formam uma barreira, principalmente no trânsito da exotermia, da liberação de calor do corpo. Então, isso é muito importante, essa função, já que existem animais que precisam disso para viver em regiões polares. É só a gente lembrar de animais que vivem nos polos, como o urso, que é um grande mamífero que tem uma camada adiposa muito grande. A ave, como o pinguim também, o pinguim tem uma camada muito espessa desse panículo adiposo, o que faz com que esses animais que moram em regiões extremamente frias consigam suportar a baixa temperatura, tá? Proteção contra choques mecânicos também, ele cria uma capa de proteção, protegendo as vísceras, o coração, essa região torácica também, mas lembrando, quando ele está muito grosso, muito espesso, quando essa camada ela é avolumada pelo quantitativo muito grande de adipócitos, prejudica a própria fisiologia do organismo, tá? Tá aqui os adipócitos, vale a pena a gente destacar. Veja a quantidade aqui de reservatório de gordura que tem no citoplasma, gente. Veja essa bolsa aqui que armazena os lipídios que você ingeriu e vão ficar guardadinho o excesso dentro dos adipócitos. Você pode ver aqui uma coisa curiosa, ela desloca o núcleo para a periferia, tão grande ela tem a capacidade, essa bolsa, de armazenar lipídios, armazenar triglicérides, tá? Nessa outra imagem aqui a gente já vê a distribuição dos adipócitos lado a lado, ó. Você pode ver que o núcleo está sempre empurradinho para a periferia, ó.
As células que estão demonstrando o núcleo, eles ficam sempre na extremidade. Por que isso? Porque essa bolsa que compreende praticamente todo o citoplasma está com uma quantidade muito grande de lipídios armazenado dentro dela. Isso aqui constitui o que nós chamamos de panículo adiposo, que é esse conglomerado de adipócitos em uma região do organismo, tá? Nos braços, na região da face, no tronco em maior quantidade, principalmente no abdômen. Esse é o nosso tecido conjuntivo adiposo. Eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês, para que a gente entenda um processo, um procedimento cirúrgico, né? Um procedimento de bioplastia muito comum que se usa, que é a chamada lipoaspiração. E aí vocês vão acompanhar comigo nesse vídeo que a lipoaspiração, a cânula, ela vai entrar aqui, ó, e o movimento que o médico, que o cirurgião está fazendo ali, essa movimentação com essa cânula, ele está estourando esses adipócitos para a remoção desses lipídios, tá? Para a remoção da solução lipêmica. Então acompanha esse vídeo aí, é bem interessante sobre esse processo de lipoescultura e bacana, né, gente? É bom a gente lembrar que lipoaspiração é um procedimento de modelar, viu, gente? É diferente de uma cirurgia bariátrica, onde o indivíduo ele mexe com o intestino ou com o estômago, quando ele isola uma área do estômago para que o indivíduo possa emagrecer e possa diminuir seu peso. Lembre-se que uma lipoescultura, uma lipoaspiração é um procedimento em que esse paciente é submetido para modelar certas regiões do corpo,
tá ok? Então isso pode ser desde uma gordurinha a mais na face, pode ser no culote, pode ser no busto, em regiões do corpo onde esse panículo esteja exagerado. Então você viu aí que a cânula que ele utiliza nesse procedimento, ele vai bombeando e vai sugando células e soluções triglicéricas. Para quê? Para diminuir o volume desse tecido, consequentemente modelar, só deve ser feito pelo especialista, pelo cirurgião, obviamente que tenha vasta experiência nessa área, perfeito? Seguindo aqui, a gente vai agora para o tecido hematopoético, vocês estão acompanhando aí, ó. Tecido hematopoético é aquele responsável pela formação do sangue, né? Poese é origem do tecido sanguíneo, hemato refere-se a sangue, e quando a gente fala na origem do tecido sanguíneo, a gente fala na medula óssea. Medula óssea, gente, é um tecido que está presente dentro dos ossos, tá? Ossos que forem longos, ossos que forem ocos, você encontra dentro dele essa medula que é especializada na produção de células sanguíneas, como vocês estão acompanhando aqui no detalhe dessa imagem comigo, ó. Então, dentro da medula óssea, você encontra uma formação esponjosa, que é a chamada medula óssea vermelha. Lembrar que quando o indivíduo vai ficando mais velho, há uma tendência a depositar células adiposas nessa medula óssea, ela torna-se amarelada, diminui a intensidade hematopoética dela, certo? Então, o que é que nós temos aqui dentro dessa medula óssea? Células indiferenciadas, células tronco, lembrando que essas células são as multicelulares, aonde ela tem a finalidade de originar toda a linhagem sanguínea. Toda ela, seja ela eritrocitária, leucocitária, plaquetária, todas as diferenciações das células adultas que irão para a corrente sanguínea, elas são oriundas de onde? Da medula óssea, já que a função da medula óssea é a produção do sangue, tá? Então, dentro dessa medula, eu vou te mostrar essa outra imagem aqui, ó. Isso aqui seria um procedimento de uma pulsão de uma solução da medula óssea, tá? O paciente aqui deitado em decúbito lateral. Então, aqui tem o acesso a essa região do quadril, que dentro dessa região do quadril você encontra também medula óssea. Pode ver aqui no detalhe, ó, em que a agulha está chegando, perfurando a região óssea e chegando até a parte esponjosa do osso, aonde aqui ele vai recolher a solução sanguínea desse indivíduo, solução medular, o conteúdo da medula óssea para fazer análise de qualquer patologia ou até mesmo testes para transplante de medula óssea, de compatibilidade tecidual, a gente chama de histocompatibilidade, para que o indivíduo seja um doador de medula óssea. Então eu coloquei essa imagenzinha para a gente poder ter a noção da localização da nossa medula óssea, perfeito? Então aqui a gente tem o tecido sanguíneo em si. Ora, o tecido sanguíneo, ele vai circular dentro dos vasos sanguíneos, onde a gente vai estudar isso aí lá no sistema cardiovascular. O que a gente vai aprender aqui é o sangue como tecido, um constituinte tecidual do tipo tecido conjuntivo. E eu gosto muito de trabalhar com essa imagem aqui, porque ele traz a divisão para a gente, ó, o plasma sanguíneo, que é propriamente a parte líquida do sangue, e aqui do lado direito você tem o quê? Os elementos celulares desse sangue. As células e os fragmentos de células que compõem o tecido sanguíneo. Então, o que seria o plasma? Consequentemente, o plasma é a solução desse sangue, né? Ou seja, é uma grande solução que preenche os nossos vasos sanguíneos, vai ter um percentual elevadíssimo de água, obviamente, mas apresenta íons de naturezas variadas, proteínas como a albumina, fibrinogênio, os anticorpos, vai transportar substância, e a gente pega agora o sangue como sua funcionalidade, o transporte dos gases para o nosso metabolismo, o transporte dos nutrientes após serem digeridos no trato digestório, o transporte dos hormônios, que nós vimos a aula lá falando das glândulas endócrinas. Então, as glândulas endócrinas produzem hormônios que secretam na corrente sanguínea. Então, o sangue vai ser esse veículo de transporte dos hormônios, os excretas, resíduos da atividade metabólica das células. Então veja que funcionalidade tem o plasma. Por isso, gente, que muitas patologias, muitas doenças, identifica-se obviamente uma alteração no componente plasmático, né? Se faz o exame de sangue para analisar
a quantidade e principalmente a distribuição desses constituintes bioquímicos presentes no plasma. Do lado de cá eu tenho as células, tá? Que a gente tinha visto na imagem anterior, oriunda daquelas células tronco da medula óssea vermelha, certo? Aqui a gente começa pelas hemácias, daqui a pouco eu vou falar mais das hemácias, eu queria destacar aqui nessa imagem a quantidade, são as mais numerosas em nosso sangue. Para você ter ideia, gente, em 1 milímetro cúbico de sangue, que seria uma gotinha. Furei a pontinha do dedo, deixei uma gotinha cair numa superfície, numa lâmina, você tem ali 1 milímetro cúbico de sangue. Então, se você olhar direitinho os valores aqui, ó, vai entre 4 a 6 milhões de hemácias neste milímetro cúbico de sangue. Então, é uma quantidade muito alta de hemácias que a gente tem em nosso sangue, né? Uma quantidade significativa para ela exercer sua função, a função principal de transportar o gás oxigênio. Ela transporta o gás carbônico em menor quantidade, mas transporta quase 100% do O2 que você obteve ao realizar a inspiração. Também existem os leucócitos com a linhagem leucocitária, vamos falar de cada um daqui a pouco, eu vou pegar aqui aos números, viu, gente? Porque de cada um eu vou falar daqui a pouco para vocês. Então você vê como cai de maneira significativa aqui a quantidade, ó. Enquanto a gente tinha 10 a sexta aqui, ó, no valor das hemácias, ou seja, em milhões, eu tenho 10 a terceira nos leucócitos em valor de milhares, né? Então você tem aqui os leucócitos que eles vão apresentar uma quantidade em torno de 5 mil a 10 mil. E aí uma coisa interessante para a gente destacar para você, ó, é que a quantidade de leucócitos em teu sangue indica justamente como é que está a tua defesa, né? Como é que está funcionando o processo de defesa dentro do organismo. Por isso que os médicos monitoram uma patologia, se ela está regredindo, uma doença, pela quantidade desses leucócitos. Aí a importância do hemograma, né, gente? O hemograma, ele vai descrever não só as hemácias, mas dentro dele também tem um leucograma, que diz a quantidade de leucócitos, como também a descrição das plaquetas, tá? Que vai te dar também esse valor significativo desses fragmentos de células. Então, todas essas células que a gente vai diferenciar a função já já com vocês, elas são os leucócitos e estão em torno desse valor aí, ó, em torno de 5 a 8 mil, alguns valores de referência admitem até 7 mil também, como valor normal. E por último aqui as plaquetas, que são fragmentos de células, já já eu explico isso aí direitinho, em torno de 250 a 400 a 350 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue, tá ok? Indicativo também, viu, gente? Plaquetas em menor quantidade, isso está dizendo que o processo hemorrágico está severo dentro do corpo, pois se ela não está circulando no sangue, ela está lá formando o coágulo que a gente vai ver. Plaquetas em grande quantidade também não é interessante, então o ideal seja um número que seja um número de referência, o valor de referência. Seguindo aqui, ó, vamos lá, vamos falar mais um pouquinho detalhado das hemácias ou eritrócitos, prefixo eritro, que significa vermelho, células vermelhas, numerosas como nós já vimos, né? São células em forma de disco bicôncavo. Lembrar com bastante atenção que as hemácias dos mamíferos é que são anucleadas, tá? Nessa maturação entre a medula óssea e o sangue circundante, o sangue periférico, as hemácias dos mamíferos perdem o núcleo para deixar um espaço maior para ter hemoglobina. Consequentemente, essa hemoglobina é uma proteína que vai transportar o oxigênio, tá? São os elementos mais abundantes, a gente já tinha visto, ó, em torno de cerca de 5 milhões em uma única gota. Então, são células bastante numerosas, são avermelhadas porque tem hemoglobina em seu citoplasma. Se tem hemoglobina, vai apresentar uma grande quantidade de ferro. O ferro está preso à hemoglobina, formando essa proteína quaternária que vai transportar os gases na respiração, principalmente o gás oxigênio, formando a oxihemoglobina. Aqui a gente vê os leucócitos, ó, e aí você vê uma variedade de células quanto à coloração dela, né? Alguns são corados com corantes neutros, está aí o termo neutrófilo, corantes ácidos, os acidófilos ou eosinófilos, e o corante básico, que é o basófilo. O que a gente vai diferenciar aqui para a gente poder compreender? Todos eles são leucócitos, todos eles são células de defesa. Agora, o importante é a gente lembrar que existem os leucócitos que não têm granulos de lisossomos, uma pequena quantidade, insignificante quando eu comparo com os granulócitos. Aí aqui a gente diz, ó, que esses granulócitos apresentam essa grande quantidade de granulos lisossomais. Os agranulócitos, a gente destaca os linfócitos. Linfócitos, gente, é uma linha de frente de combate aos agentes invasores de maneira estratégica e competente.
A gente divide o linfócito em linfócito B, que é o chamado linfócito bursa dependente, e os linfócitos T, que são os linfócitos timo-dependentes, tá? Esse nome que é dado é o local de maturação, tá? O local onde ele amadurece para estar ativo, para realizar a sua função. Esses linfócitos bursa-dependentes, eles amadurecem no baço, e os linfócitos timo-dependentes, que é o linfócito T, eles amadurecem no timo, que é essa região que fica aqui bem próxima à nossa traqueia, tá? Dessa região aqui entre o pescoço e o tórax. Lembrando uma coisa aqui importante para a gente destacar para vocês, é que os linfócitos, eles podem utilizar o ataque tanto de defesa celular quanto de defesa humoral. Quando a gente fala de defesa humoral, é a produção de anticorpos, proteínas específicas que vão inativar, que vão destruir os patógenos e os agentes invasores, tá? E os linfócitos com defesa celular, eles têm uma estratégia de guerra e de combate impressionante. Tem o linfócito CD4 de memória, tem o linfócito CD8, que é o linfócito que vai atacar, destruir essas células invasoras. Então, é uma linha de frente, é um exército combatente muito eficaz no combate às infecções, tá ok? Aqui a gente tem um monócito, ó. O monócito ele tem um formato, tem um núcleo bem maior, um espaço citoplasmático um pouquinho menor, um núcleo bem maior. Esse monócito ele vai se especializar no tecido conjuntivo em original macrófago. Olha aí como a coisa é dinâmica. Veja uma coisa interessante. Vimos quase agora o macrófago lá no tecido conjuntivo propriamente dito. Então esse macrófago ele é um monócito na corrente sanguínea. Justamente essa célula aqui, ó, quando ele atravessar, e eu vou te mostrar já já como acontece esse atravessamento. Quando ele atravessar a parede dos vasos sanguíneos, no fenômeno chamado de diapedese, ele vai aumentar mais ainda o seu volume, o seu tamanho e transformar nos macrófagos com alto poder de fagocitose. Os granulócitos aqui estão, ó, neutrófilo. Você pode ver que o neutrófilo é lobulado, gente. Ele pode ter de 3 a 5 lóbulos no seu núcleo, né? Um núcleo mostrando essas lobulações. É uma célula especializada em ataque de bactérias, tá? Em fagocitar também. Os eosinófilos, essa célula, a gente tem um jargão que a gente fala na biomedicina, que ela é indicativa de processos alérgicos, tá? De processo em que o indivíduo apresenta uma reação alérgica no organismo. Então, esses eosinófilos, que são células que têm pouca quantidade, viu, gente? Normalmente, eles aumentam o número de células indicando um processo alérgico, um processo alergênico. O basófilo também, em torno de 1 a 2%. Os neutrófilos dos agranulócitos, os neutrófilos aqui tem em maior quantidade. Agora, eosinófilo e basófilo tem um número muito baixo dentro do nosso sangue. Esses basófilos estão também envolvidos em processos inflamatórios, principalmente porque eles também vão produzir histamina e heparina, perfeito? Aqui a gente tem, ó, o mecanismo de defesa celular que eu falei a vocês quase agora, que é a diapedese. O que é a diapedese? Olha que conjunto, gente, de ações estratégicas para garantir a defesa do organismo. Então, na hora em que tem um processo inflamatório no tecido conjuntivo, é necessário que células do sangue migrem para esse tecido para poder começar o conflito ali com os agentes invasores e nos defender. O que é que vai acontecer? Presta bem atenção. Primeiro vai ter uma liberação grande de histamina, aonde vai promover o afastamento das células endoteliais. Olha aqui, elas afastadinhas, ó. Isso é a chamada vasodilatação. E quem promove isso é a histamina. Quando a histamina promover o alargamento, um pouquinho aqui de distanciamento entre as células do endotélio, que são os vasos sanguíneos, os capilares sanguíneos, aí você tem aqui o atravessamento do monócito, ó, olha ele atravessando aqui, ó. Emissão de pseudópodes, emissão de falsos pés, e ele vai atacar, ele vai combater o agente invasor nos tecidos através da fagocitose. Então, isso é uma fisiologia muito pedida no vestibular, muito interessante de estudar, porque é um mecanismo de defesa impressionante que o nosso corpo tem. Células do sangue, leucócitos aqui do sangue, geralmente quem faz isso é um monócito ou um neutrófilo, atravessam a parede sanguínea por diapedese e vão para o tecido combater ali a bactéria ou micro-organismo invasor, beleza? E por último aqui, ó, nas células sanguíneas, a gente tem plaquetas ou trombócitos. Lembrar uma coisa muito importante, por isso que eu coloquei essa imagem aqui, ó. Plaquetas não são células, plaquetas são fragmentos de células. Na verdade, existe uma grande célula dentro da medula óssea chamada de megacariócito, ela já está grande no nome, né? Megacariócito. É uma célula que tem cário, significa núcleo, é uma célula grande de núcleo grande também. Veja o tamanho do núcleo dela. E essa célula, ela fragmenta-se. E cada pedacinho desse megacariócito, como você está vendo aqui,
vai originar as plaquetas. E qual é a função das plaquetas? Assim que houver, como a imagem nos mostra aqui em detalhe, um rompimento do vaso sanguíneo, consequentemente promovendo a hemorragia, a saída dos elementos do sangue para fora do vaso sanguíneo, consequentemente a saída, né, a eliminação caracterizando a hemorragia, você vai ter aqui a formação de que, gente, do coágulo, o processo de coagulação. E as plaquetas trabalham firmemente nesse mecanismo, ó. Você está vendo aqui fibrina, que é aquela proteína que a gente viu no desencadeamento da formação do coágulo, e as plaquetas aqui, ó, fortemente agarradas a esse processo, formando aqui o coágulo que vai ser momentaneamente o que vai obstruir a saída do sangue até que se reconstitua as células endoteliais, refazendo aí a vascularização. Falou em plaquetas na prova, falou em coagulação sanguínea. Perfeito? Vamos falar agora do tecido cartilaginoso. Vamos começar um pouquinho sobre cartilagem. Cartilagem é um tecido de sustentação, viu, gente? Agora, não tem a mesma rigidez. Por isso que eu começo com as características gerais, como vocês estão vendo aqui, ó, falando que é um tecido de sustentação, porém maleável. Eu vou direto ao ponto, porque depois eu vou fechar essa aula aqui com o tecido ósseo, e você vai ver que a grande diferença, não é a única, mas a principal diferença entre o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo é justamente a rigidez que os ossos têm e que a cartilagem não tem. A cartilagem é maleável. A rigidez dos ossos é devido que a constituição inorgânica que os mesmos apresentam, com fosfato de cálcio, enquanto que o tecido cartilaginoso, ele tem um componente orgânico, que são as fibras proteicas, tá? Abundante substância intercelular, a presença da matriz cartilaginosa, tá? Formado de mucopolissacarídeos e de fibras, aqui a gente destaca as fibras colágenas e as fibras elásticas. Não existe, mesmo sendo tecido conjuntivo cartilaginoso, mas não há uma variedade de células muito grande. Quando essas células são jovens, a gente chama de fibroblastos. Quando elas estão adultas, maduras, prontas para compor o tecido cartilaginoso, a gente chama de, condroblasto, quando ela é jovem, e condrócito, quando ela torna-se adulta, sempre utilizando o prefixo, tá? Condro significa o quê? Cartilagem, blasto, jovem. Então, condroblasto é uma célula cartilaginosa jovem e condrócito é uma célula cartilaginosa já adulta. Olha uma coisa importante que eu vou frisar aqui para vocês, que vez por outra o vestibular traz pra gente. É um tecido avascular. Então, peraí, deixa eu entender uma coisa. Tecido cartilaginoso é um tecido que tem vasos sanguíneos. Agora, vamos refazer. O tecido conjuntivo é um tecido que tem vasos sanguíneos. Agora, o cartilaginoso, em particular, ele é destituído de vasos sanguíneos. Então, é um tipo de tecido conjuntivo avascular, que os vasos sanguíneos não penetram entre suas células. Guarde bem essa informação. E por que eu coloquei isso aqui para você como um ponto importante? Porque isso compromete a regeneração. Então, a regeneração de um tecido cartilaginoso não acompanha a regeneração de outro tipo de tecido, por conta dessa avascularização. Havia um ponto muito importante que vale a pena a gente destacar, que é justamente quando se usa-se artefatos, né, como piercing, brincos em áreas cartilaginosas. Tem que ter muito cuidado com isso pelo processo inflamatório. Uma inflamação numa região como essa, a regeneração é muito lenta por conta dessa característica aqui, ó, que é a ausência de vasos sanguíneos. Então as pessoas geralmente gostam de colocar no pavilhão da orelha, ó, isso aqui é cartilagem, tá? Tem que ter muito cuidado com esse material, com o local que está sendo colocado. Tem pessoas que usam argolas ou outros artefatos desse aí. No septo nasal, isso aqui também é cartilagem. Então vale a pena, a gente pode pegar num texto, né, gente? Um texto base para uma questão do Enem, o cara falando sobre a regeneração da cartilagem. Então o aluno vai lembrar que ela é lenta, porque o tecido cartilaginoso, ele é avascular, perfeito? Vamos ver os tipos de cartilagem aqui, ó. A hialina, essa é a cartilagem mais difundida que nós temos em nosso corpo. A gente encontra ela entre outras regiões. Aqui nas costelas, ó, a cartilagem aqui unindo um osso da costela a esse osso aqui externo. Então, os ossos que compõem as costelas se unem aqui na frente ao osso externo, que é esse osso frontal, através de uma cartilagem hialina. Nós encontramos aqui também na laringe, que é essa peça que fica no pescoço. Encontramos na traqueia também, que é esse condutor de ar até os pulmões.
anéis de cartilagem, e essa cartilagem é a cartilagem hialina. Vamos falar um pouquinho da cartilagem elástica. Ora, se é elástica, se tem elastina, ela tem poder de quê? Ela tem poder de expansão, né? Ela expande, ela tem essa elasticidade. Encontramos aqui no pavilhão do ouvido ou pavilhão da orelha, só nessa parte aqui, tá? Esse lóbulo aqui não tem cartilagem, lóbulo da orelha, mas essa parte aqui é toda cartilaginosa. Tá aí o que a gente destacou do perigo, né? De colocar aqui, tem uns que usam transversal, né? Utilizam brincos aqui nessa região, tem que ter muito cuidado com a questão da cicatrização, perfeito? E aqui a gente encontra esse destaque aqui pra gente, é a epiglote. Pessoal, isso aqui é uma região da laringe, aonde essa válvulazinha aqui que vocês estão vendo aqui, essa lingueta, ela fecha a passagem para a traqueia quando você deglute um alimento. Então deixa eu destacar essa imagem para você poder entender, ó. Essa massa aqui é massa de alimento, ela foi deglutida. Na hora que você engole, que a faringe projeta-se para baixo, ela vai fechar essa região aqui do esôfago, para que o alimento não passe para o esôfago, justamente por conta desse tipo de cartilagem elástica chamada de epiglote, que está aqui destacado. Então a epiglote ela tem essa elasticidade para garantir que o alimento não vá, né? Ou pelo menos impedir, né? Tem vezes que a gente se alimenta muito rápido ou alimenta de forma errada e aí às vezes a gente engasga porque o alimento vem para a via aérea, né? A gente aspira esse alimento para a via aérea. Então aqui você tem a epiglote que vai fechar aqui a passagem para a traqueia, deixando que o alimento siga normalmente o seu curso para o esôfago. O terceiro tipo de cartilagem que a gente está vendo aqui, ó, é a cartilagem fibrosa. Essa é mais resistente, viu, gente? São fibras colágenas altamente resistentes que vão estar em pontos onde haja uma tração e um sobrepeso maior sobre esses pontos aqui, ó. Eu destaco os discos intervertebrais. Entre eles você tem aqui essa cartilagem. O corpo da vértebra, gente, o corpo dessas vértebras estão apoiadas nesse disco intervertebral. E esse disco ele é constituído de cartilagem. É só a gente lembrar aquela patologia chamada hérnia de disco. É quando o indivíduo tem uma lesão ou uma inflamação nessa região, que geralmente nas vértebras lombares, que causam dores fortíssimas, né, gente? Olha aqui, ó, a cabeça do fêmur, esse osso aqui que vocês estão vendo aqui, esse é o fêmur. Então essa cabeça do fêmur que está apoiada no acetábulo, que é uma área do quadril, tem essa cápsula de cartilagem fibrosa justamente para diminuir esse atrito do osso com o osso, a diminuir esse desgaste que poderia acontecer com a cabeça do fêmur nessa região do quadril. Então você pode ver que é uma cartilagem, não é tão delicada, é uma cartilagem mais grotesca que vai dar essa função aí de resistência e de proteção. A gente está finalizando com o último tipo de tecido, viu, gente? Você está vendo como o tecido conjuntivo, ele é variado, ele é diversificado. E isso é que dá a beleza do tecido conjuntivo, essa variedade funcional e variedade de suas células em regiões específicas do corpo da gente. Vamos para o último agora, o chamado tecido ósseo, tá aí, ó. E por isso que eu fiz aquele paralelo com o cartilaginoso. Você viu comigo que o cartilaginoso ele é de sustentação, o ósseo também é de sustentação, porém o osso ele é rígido. E essa rigidez óssea, gente, ela vem devido à matriz inorgânica, porque matriz orgânica as cartilagens também têm. Mas o que deixa o osso rígido, firme, forte, é justamente o que nós chamamos de hidroxiapatita, que é justamente cristais de fosfato de cálcio. Olha aí a relevância desses íons, né, gente? Dessa formação aqui inorgânica de fosfato de cálcio, que vai dar a rigidez que os ossos precisam. O que mais? Eles estão envolvidos com a proteção dos órgãos. Órgãos vitais são protegidos, né, gente, pelos ossos, a questão do coração e os pulmões, as costelas protegendo, o encéfalo protegido com os ossos que formam o crânio, não é? A proteção da medula espinhal. A medula espinhal ela é toda protegida pela uma coluna de vértebras sobrepostas, chamadas de coluna vertebral. O que mais? Surgem a partir de locais ocupados por cartilagem anteriormente, então a gente tem aí uma ossificação dentro dessa cartilagem, a gente chama de endocondral, para dentro da cartilagem, tornando esse tecido mais rígido, né? Uma deposição de tecido ósseo sobre o tecido cartilaginoso.
né? Dentro de alguns ossos, a gente já viu, tem a medula óssea, vimos anteriormente no sangue, que é responsável pela produção das células sanguíneas. E aqui a gente vai falar para vocês das células que compõem o tecido ósseo. Basicamente, esses 3 tipos de células, tá? Acompanha aí no material de vocês. Essas células jovens aqui, chamadas de osteoblastos, esse é o osteoblasto, responsável pela matriz, pela produção da matriz orgânica, uma célula fundamental no processo de osteogênese, que eu falo já já para você, que é justamente a reconstituição de um tecido ósseo. Essa aqui é o osteoblasto maduro, ó, chamado de osteócito, que vai compor a matriz óssea, o corpo ósseo, né? Ou seja, a composição tecidual óssea é de osteócito, que é justamente o osteoblasto maduro. E esse outro tipo de célula aqui, gente, uma célula diferenciada, né, bem diferenciadazinha aqui, é chamada de osteoclasto. Essa célula, gente, ela surge a partir de células mesenquimais indiferenciadas, justamente com um poder fagocitário muito grande. Ela é responsável pela remodelação do osso. Um intenso poder de fagocitose acontece com os osteoclastos para remodelar, né, para refazer como se fosse um molde ali da região óssea. Por isso que o osteoclasto ele não é muito comum dentro do osso. São em situações de remodelagem, de reossificação, de recalcificação, que é preciso que ele possa fazer essa função de fagocitar para deixar o osso com sua integridade, perfeito? Tá aí o corpo ósseo, eu coloquei essa imagenzinha, dá pra gente ter uma noção, né, das epífises, que são as cabeças do osso, a diáfise, que é o corpo desse osso, né, gente? E aqui a gente encontra o tecido ósseo compacto, formando o corpo desse osso, e nas cabeças, que são as epífises, a gente encontra o osso esponjoso, né? A formação esponjosa, a cartilagem aqui articular protegendo, lembrando, ó, que a gente viu quase agora, essa cartilagem aqui é a cartilagem o quê? Fibrosa, está presente nas epífises, na cabeça dos ossos. Lembre-se que o osso ele é perfurado por canais, né? São os canais que perfuram, que cortam esses ossos com vascularizações, inervações, presença de vasos sanguíneos, né? São os sistemas de Havre que a gente chama, que dentro dele você tem a vascularização levando a matriz inorgânica, que é o fosfato de cálcio, conduzindo aos nutrientes que as células ósseas precisam. Por isso que o osso apresenta essa estrutura aqui dentro do seu trabéculo, que é responsável justamente pela manutenção desse tipo de tecido. E a gente fecha com vocês vendo a regeneração óssea. É muito importante a gente citar isso aqui, viu, gente? Porque muitas vezes na cabeça do aluno, quando a gente fala em lesão óssea, vem logo na cabeça dele fraturas severas, fraturas que extravasam a pele, que são chamadas de fraturas expostas, e muitas vezes nós temos microfraturas, microlesões no corpo ósseo, e é preciso constantemente acontecer essa regeneração. Se existe um tecido, olha aí um comparado que a gente pode fazer, enquanto a cartilagem tem uma baixa capacidade regenerativa, o tecido ósseo tem uma alta capacidade regenerativa. Então aqui você está vendo que a camada externa do osso, está aqui a lesão que aconteceu no corpo ósseo, a camada externa periósteo e a interna endósteo, elas vão fazer o que, professor? Formar um anel concêntrico, que é isso aqui que você está vendo aqui, ó, por proliferação do periósteo para dentro. Veja que coisa linda está acontecendo aqui, gente, na primeira figura. Eu vou destacar aqui para vocês olharem. Esse periósteo, ele migra para dentro para poder formar um anel concêntrico aqui em B, como você está vendo, ó, que é justamente o anel responsável pela recalcificação, reossificação daquela região. Então aqui, esse periósteo junto com o endósteo vai formar o que nós chamamos de osso primário ou osso recém-formado, grande quantidade de osteoblasto, esse osteoblasto com uma grande produção de matriz orgânica, que são as fibras colágenas que vão juntar os osteócitos para reformar o osso, e aqui no final você tem toda a remodelação. E aqui que eu queria mostrar aonde entra quem? Aonde entra os osteoclastos, remodelando, fagocitando essa região que ficou em excesso aqui e diminuindo esse calo ósseo. Mas lembre-se, por menor que é o calo ósseo, ele sempre vai estar presente. Por isso que muitas vezes são feitas raio-x da mão e o indivíduo nunca soube que teve uma lesão, né, que teve uma fratura entre as falanges ali dos seus dígitos, porque formou aquele calo ósseo
ele pode ter sentido um incômodo, mas o processo de regeneração foi rápido, mas um ortopedista, obviamente, olhando a imagem de raio-x da mão, ele sabe que houve uma lesão naquela região. Perfeito, gente? Assim a gente fecha o nosso tecido conjuntivo, é um tecido variado, leiam, façam o exercício, tá? E a gente segue firme e forte aí com os nossos assuntos, em nossas aulas, em nosso canal no YouTube, Prof. Marcelo Bezerra, Biologia. Lá você tem nossas aulas, lá você tem as dicas que nós damos no programa cotidiano da TV Jornal com Marcela Calada. Se inscreve lá, dá o like que a gente está esperando por vocês, tá? Um forte abraço, gente, bons estudos!